A gente vai discutir agora um pouco a questão da homenagem que vai acontecer no Carnaval do Rio de Janeiro ao presidente Lula. A Justiça do Distrito Federal chegou a rejeitar uma ação popular que tinha sido movida pela senadora Damares Alves contra o enredo da Escola de Samba Acadêmicos de Niterói, que vai prestar homenagem ao presidente no Carnaval. Na ação, a Damares pediu que a agremiação seja impedida de promover ataques pessoais ao ex-presidente Jair Bolsonaro, além de solicitar que não sejam exibidas imagens dele no desfile. A senadora alega que a exaltação de Lula deveria ser vetada porque TVs e rádios que transmitirão o evento usam recursos públicos, e aí estamos tendo uma série de repercussões em torno disso, entrevistas das lideranças da escola falando sobre o assunto, e nós convidamos aqui para somar essa conversa, ajudar a entender onde ela pode chegar, o professor Gustavo Sampaio, a quem eu já agradeço demais a presença por aqui, já vejo ele se posicionando com a gente. Uma boa tarde, professor. Queria começar pedindo uma ajuda sua para entender o que a gente está discutindo. O que a gente teve de rejeição que foi colocado pela Damares Alves não dizia respeito ao mérito da discussão em si, de se pode acontecer ou não essa homenagem ao presidente Lula, né? O que a gente pode entender de momento agora e até onde esse questionamento pode chegar? Quais que são os riscos envolvidos ao presidente nessa homenagem? Uma boa tarde ao senhor. Boa tarde, Natália, boa tarde, Carla, boa tarde, Isabela, e a todos que nos acompanham no UOL News. Há uma via em curso e há outras que virão, certamente. Isso será uma novela com alguns capítulos que se vão desdobrar ao longo do tempo. Porque, em verdade, o que houve num primeiro momento foi uma ação popular. A ação popular é uma ação constitucional prevista no inciso 73 do artigo 5º da Constituição, que é dada a quem quer que seja. Qualquer do povo pode mover uma ação popular. Eu posso, vocês podem, um deputado pode. Mas a ação popular ela é mais voltada a casos em que um ato administrativo está causando, portanto, violação à moralidade da administração ou então alguma afronta à legalidade, algum prejuízo ao erário. E essa ação popular foi devidamente movida a uma vara federal de primeira instância e o juiz disse: não é caso de ação popular. Não é caso processual de ação popular, vocês compreendem? Então é preciso notar que nessa primeira fase, nesse primeiro momento, o magistrado ele não fez julgamento do mérito, ele não disse se o desfile pode ser feito ou não, se essa homenagem ao presidente Lula está dentro dos limites da manifestação cultural ou se está a promover um ato de campanha antecipada para as eleições de 2026. O juiz não fez esse julgamento. Ele apenas analisou a ação popular e disse: não é hipótese deste tipo de ação judicial. Todavia, há um outro ramo do Poder Judiciário, que é a Justiça Eleitoral, que tem a competência especializada para julgar as ações propriamente eleitorais, tanto cíveis quanto criminais. Então, veja, já há representação eleitoral, a Justiça Eleitoral, não temos resposta ainda, alegando que o ato da escola de samba, que o próprio samba-enredo, iria além da liberdade de manifestação cultural para adentrar no mérito de uma campanha eleitoral, provimento de campanha eleitoral, fazendo atos antecipados de campanha, e lá na frente, já durante o período formal de campanha, ora, se poderá questionar até em ação de investigação judicial eleitoral se isso não terá sido uma forma de verter dinheiro público, usar força pública para se promover apoio a um dos candidatos à presidência da República do Brasil. Então, é uma novela que vai se desdobrando em atos e, de fato, nós estamos aqui diante de uma zona de incerteza. É como dois terrenos pantanosos que têm uma cerca divisória muito baixinha, de maneira que não se identifica se está em um terreno ou em outro. O que eu quero dizer para concluir? Que, de um lado, está a liberdade de manifestação, de expressão cultural. Claro, a escola de samba pode homenagear o presidente Lula, pode até homenagear o ex-presidente Bolsonaro, pode homenagear quem ela quiser dentro dos seus limites de manifestação de cultura. Mas será que isso pode ser feito com a intenção de favorecer um candidato em ano eleitoral? Aí já é a outra margem depois dessa cerca divisória. Então, a Justiça Eleitoral é que vai acabar sendo senhora de toda essa decisão, de todo esse desfecho. E eu posso dizer a vocês que esse desfile, esse samba-enredo, ainda que bem intencionado, ele pode gerar muita dor de cabeça para o governo federal,
e para a candidatura do presidente Lula. Dentro dessa cerca que o senhor coloca aqui muito visualmente para a gente, acho que é interessante, professor, o que a gente pode ver como os limites de cada um dos lados, o que pode acontecer de fato ao longo do desfile que vá piorar essa situação, se a gente puder traduzir um pouquinho aqui quais são esses limites colocados entre a liberdade e um problema mesmo eleitoral que pode vir nesses próximos capítulos. Sabe, Natália, muita coisa na vida, isso é uma lei da vida, né? Não é questão de poder ou não poder, é questão de quando se pode ou quando se não pode. Então, é fazer o certo na hora certa. E nós estamos diante de um caso que os constitucionalistas, os estudiosos da minha seara, chamam de colisão de direitos fundamentais. Quando dois direitos fundamentais expressos na Constituição estão colidentes. Porque, de fato, num país democrático, em que a liberdade de manifestação de pensamento existe e a cultura é livre, é claro que uma escola de samba, sobretudo uma escola de samba que reflete a essência, o coração da cultura brasileira, é claro que ela pode homenagear pessoas e sempre fazem isso. Mas será que pode homenagear pessoas sempre quando uma dessas pessoas é um candidato à reeleição à presidência no ano das eleições? Esse é o ponto. Quando se tem alguma subvenção de caráter cultural envolvendo dinheiro público, que envolve a administração federal ou a administração municipal, será que isso pode valer como efeito positivo para a candidatura de alguém que pleiteia uma recondução para um cargo público? Esse é o ponto nevrálgico. Não é homenagear-se em si o presidente Lula. É como se hoje se pudesse homenagear, por exemplo, a presidenta Dilma Rousseff, que não está em campanha eleitoral nenhuma. A situação é diversa nesse aspecto, Natália. Então, se por um lado nós temos a expressão livre da manifestação de cultura, e oxalá assim seja, isso é fundamental da democracia, o samba enredo é fundamental para a democracia brasileira, para a nossa cidadania cultural, mas se isso traz consigo elementos de prova que demonstram que existe uma intenção de favorecer um candidato, criando-se um desnível na disputa eleitoral, melhor que não haja o festival, melhor que não haja o ato cultural, entende? Não vamos nos esquecer do seguinte: anos atrás, o ex-presidente Jair Bolsonaro foi condenado pelo mesmo Tribunal Superior Eleitoral por ter feito uma reunião com embaixadores, usado um prédio público, usado o espaço público, usado uma reunião pública com representantes diplomáticos estrangeiros para malsinar as urnas eletrônicas, dizer que as eleições no Brasil eram fraudadas e tudo que nós sabemos. Qual foi o resultado? O Tribunal Superior Eleitoral condenou a inelegibilidade por um bom prazo numa ação de investigação judicial eleitoral, em que o tribunal entendeu que havia abuso de poder político por parte do presidente. Ora, quando se trata de eleição para presidente da República, as ações judiciais cabíveis, elas não passam pelo juiz eleitoral de primeira instância, elas não passam sequer pelos tribunais de apelação regionais eleitorais de segunda instância. Por ser eleição para a presidência, elas vão diretamente ao Tribunal Superior Eleitoral e lá morrem. Lá surgem, lá se instauram e lá terminam. O mesmo tribunal que julgou o caso de Bolsonaro. Então, veja, se vier uma ação de investigação judicial eleitoral lá na frente, ou a própria representação que está sendo proposta, não há dificuldade de o tribunal considerar que nós temos aí uma quebra de igualdade no processo político da disputa. E isso pode gerar efeitos muito ruins para a candidatura do presidente Lula, compreende? Então, o conselho que sempre fica é, embora haja colisão de direitos, toda vez que existe uma dúvida em torno de se aquele ato pode ou não gerar um desequilíbrio no processo eleitoral, melhor que o ato não aconteça. Porque a sanção judicial que pode vir depois pode ser tão grave a gerar uma perda total de toda a conquista daquele candidato, entende? Inclusive uma decretação de inelegibilidade. É preciso pensar nisso e nós vamos ter que acompanhar, porque essa novela promete ter capítulos próximos. Pode chegar até a inelegibilidade, então, professor, destacando aqui. Só bem rapidinho, Carla, para a gente entender do lado do governo como está essa discussão. A gente viu que o pessoal da Escola de Samba disse que consultou especialistas em direito eleitoral e tudo mais, mas quais cuidados estão sendo tomados do lado do governo no momento para isso?
Então, Nath, primeiro, o que dizem os interlocutores, primeiro, boa noite para o professor, que eu não cumprimentei. O que dizem os auxiliares do presidente é, primeiro, que não foi um pedido, que o governo não participou de nada, né, que não houve nenhum pedido, que foi a escola que decidiu pelo samba, pela homenagem, etc. Tem ali, identificaram ali, talvez um problema, essa questão do patrocínio, a Embratur, comandada por um aliado do presidente, né, o Freixo, e aí não, ele foi chamado ali para entender, tem alguma irregularidade? Não, olha, os repasses costumam ser assim, feitos para a Liga dos Carnavais, por conta do turismo, não teve nenhum privilégio, não teve nada ali, então diz um auxiliar do presidente que nesse quesito o governo não tem digital, digamos assim, né, não tem nenhuma interferência, mas admitem que não dá para saber o impacto do desfile em si, né? Porque, o quê? O presidente Lula vai estar no camarote, né, assistindo o desfile. A primeira-dama Janja vai estar no desfile. O que pediu ali, o que alguns auxiliares do presidente comentaram, né, e o presidente acabou, enfim, alguns ministros foram comentados, olha, é melhor que não tenha ministros do governo, então, a princípio não tem. A Aniele, a ministra que é do Rio, é bastante amiga da Janja, foi em alguns ensaios, não sei se ela estará no desfile ou não, mas há uma orientação ali no Planalto para que os ministros não estejam no desfile, para que não tenha membros do governo. Mas e a Janja? Perguntei para alguns auxiliares do presidente, né? A Janja é a Janja, ela não tem cargo no governo, ela pode desfilar o samba. O impacto disso, Nath, aí para encerrar, ainda não tem como saber, o impacto político, né? O jurídico, o professor mostrou aí que tem alguns cenários possíveis. O político quais serão os ganhos para o presidente Lula em relação né, eleitoral? Não se sabe medir qual seria exatamente o ganho, e há ainda uma questão que há aquele risco que a gente fala, né, de vaia, enfim, não dá para saber mesmo qual que vai ter, o presidente Lula estará lá, né, então, assim, mais um fator que também acaba deixando um pouco a política ali a festa, mas, enfim, eu diria que pela sensação que eu tive conversando com alguns auxiliares do presidente, tem gente que não está tão animada assim para esse desfile, um pouco mais receosa dos impactos que isso possam ter, de fato. E querem, claro, deixar claro que não há uma participação do governo institucionalmente nisso, né? Que também é importante que eles ressaltem e que isso fique, de fato, bem comprovado e claro, para não ter essa interferência tão forte, né?